Então, alunos, boa tarde, alunos aí do primeiro, turma 100 até a turma 102, primeiro A, primeiro B, matutino. Essa aula será gravada de forma padrão, porque vamos introduzir para todos vocês práticas de redação, certo? Olha, a gente vai tentar fazer isso da maneira mais proveitosa possível, da maneira mais calma, para que vocês aprendam como que se desdobra esta arte de escrever, certo? De produzir conhecimento, de organizar as suas ideias na hora de se expressar. Isso inclui também a expressão oral. Porém, nós vamos nos ater mais aqui com a prática de escrita. Nestas aulas, eu vou tentar fazer em 2 sessões, para não ficar um vídeo tão longo. Nós vamos estudar o que eu batizei de fórmula C4E1, certo? Vocês podem chamar também de C4E. Eu coloquei C4E1 porque eu gosto da tonicidade no final, certo? Então, a fórmula não é química, certo, gente? É só aí os 4 Cs de claro, coerente, conciso, coeso e o E de elegante, certo? Isso aí são qualidades do texto, ou seja, são os recursos de textualidade. Um texto que possui todos estes recursos aí é um texto que possui textualidade. Um recurso que vai ficar embutido, que eu não vou introduzir nesta fórmula, é a correção. Aí ficaria C5, mas eu não quis colocar C5, vai ficar C4. Porque a correção vai ficar embutida dentro destes 4 recursos de qualidade do texto, ou 4 recursos de textualidade. Então vamos avançar aqui. Olha, para a gente iniciar esta nossa aula sobre produção de texto, eu gostaria de só reiterar, você já sabe, já devem ter estudado isso no 9º ano e devem também já ter visto esse ano também, certo? Se não me falha a memória, no professor de língua portuguesa, mesmo gramática, dá para você já ter visto isso daqui. Se não viu, mas vai ver. De qualquer forma, eu vou fazer só uma rápida análise com vocês do esquema da comunicação de Roman Jakobson, porque quero deixar para você uma ideia. Quando a gente pensa em produzir texto, nós só temos um único objetivo: ser compreendido. Então veja só, escrever e falar, nós só temos um único objetivo: ser compreendido. Então, nós temos que esquecer essa ideia de centrar a atenção do texto no emissor. Não é o emissor o mais importante na transmissão de mensagem, é o receptor, certo? Por quê? Porque é ele quem vai ter que me compreender. Mas é claro, para que esse jogo todo aconteça, nós temos 6 elementos indispensáveis no processo comunicativo. Vamos tentar falar aqui. Deixa eu pegar minha canetinha de sempre. Caneta, marcador, acho que a caneta é melhor. Então veja só. Nós temos aqui, eu vou ver se eu consigo escrever com o mouse. Um dia eu vou comprar um monitor com a tela que é possível a gente escrever com a canetinha, fica muito melhor. Um lugar para escrever aqui é melhor para a gente riscar. Se esse coronavírus tivesse dado tempo para a gente tinha comprado aqui uma tela para a gente riscar, que fica mais prático. Mas veja só, vamos chamar de aqui o emissor. Esse emissor é quem produz o enunciado, certo? É de onde parte toda a ideia comunicativa. Se eu tenho necessidade de falar, então eu sou o emissor. Então o diálogo vai começar por quem quer pronunciar alguma coisa. Não vamos entrar no campo mais profundo, porque o emissor nem sempre ele é um ser ativo. Ele pode muito bem ser um emissor estático. Por exemplo, uma placa parada, ela vai estar sempre transmitindo informação, só que ela não é ativa, certo? Ela está estática. Mas não vamos entrar nesse campo. O emissor é aquele que produz uma informação, produz um enunciado
e tem até vários exemplos aqui, certo? É o produtor, o escritor, o falante. Nós temos outras denominações para o ponto de partida da mensagem. Nós temos outras denominações também. E vamos chamar de número 2, certo? Muito embora seja o destinatário, mas não vai ficar o número 6. Vamos chamar de número 2, o receptor, certo? Então, entre o emissor e o receptor, existe um processo comunicativo, onde um envia para o outro uma determinada mensagem. Quando ambos são ativos, eles trocam de papéis. Quem é receptor vai ficar emissor, esse daí você já sabe. Olha, esse emissor e esse receptor, para tratar de alguma coisa, certo? Ele precisa ter um conteúdo. O que vai do emissor para o receptor é um referente, certo? Então vamos imaginar que esse número 1, este número 2, duas pessoas sentadas na calçada lá, vocês sentados na calçada de vocês, ou as vizinhas sentadas na calçada, duas pessoas conversando. Então, o referente é o conteúdo, é algo que gera a motivação da conversa. O que é isso? Fofoca. Bora lá, o referente é a fofoca, certo? Então, a gente também pode chamar de assunto, certo? Sobre o que se fala, ou seja, a motivação da conversa tem ali a fofoca. Isso tudo acontece num determinado contexto, certo? Que também podemos chamar de situação. Pronto, isso aí é só para a gente fixar essa ideia de que emissor e receptor conversando precisa de ter uma motivação. Então, esse é o referente, é o contexto de conversação. Olha, para fazer isso, é necessário que haja um código, certo? Esse código é nada mais nada menos do que a instrumentalização da comunicação. Vou me comunicar com você, eu preciso de algo que fixe essa conversa, entendeu? Então, isso é a língua, é o código, certo? E aí, vocês podem expandir esse pensamento do código e assim vai, certo? Olha, podemos dizer código a língua portuguesa e também podemos dizer código uma língua de sinais, certo? Como a Libra, em diversos países tem aí suas línguas de sinais. Então, o código é aquilo que fixa o processo comunicativo, certo? É a ferramenta, é a simbologia, o gesto que é utilizado, ou as gravuras que é utilizado, ou pode ser um som, qualquer coisa que possa fixar a comunicação, então isso é o código. Mas vamos ficar aqui na língua que é mais fácil, certo? Português. Então, o código é utilizado por ambos para ligar a interação. E aí, nesse processo de ligar, também precisa um veículo, certo? Um meio por onde passa toda a mensagem. E este meio é o canal, certo? Aí você pode pensar de diversas formas. Quando era carta, era o papel que levava. Hoje é tudo digital, então temos aí o telégrafo e todo o recurso tecnológico digital, onde você coloca a mensagem chega lá, certo? O celular também é um instrumento que pode ser entendido como canal, e a internet é um canal, que já o nome já é rede. Então, assim vai a compreensão de meio físico ou meio digital por onde veicula a mensagem. Não vamos esquecer, é claro, do meio oral. Quando eu estou falando com vocês, nós estamos utilizando, aqui nessa situação não, porque eu estou falando aqui oral, mas vocês estão me vendo, vão me ver daqui a pouco, quando eu postar esse vídeo, numa via pela internet, numa via digital. Agora, se estivesse lá na sala de aula, seria oral. Então, é um meio também, é um canal. Então, depois de tudo isso, sobrou o quê? Certo? Sobrou aquilo que o receptor deve receber, que é a mensagem. E neste caso, o texto. Né? O texto que nós vamos produzir muitas vezes. Vocês vão entrar agora. Lembra daquele caderninho? Inclusive, aproveito para avisar. Compre o caderno de vocês. Quem não comprou ainda, de produção textual. Faça uma capinha bonita. Coloque lá meu caderno de produção textual. Porque é interessante a gente organizar, como se fosse um diário mesmo. Nestas aulas eu vou tentar orientar vocês a como produzir texto da maneira mais cuidadosa possível. Eu gostaria muito que estas aulas fossem úteis para você começar a criar um ritmo de produção de texto dentro dos requisitos acadêmicos,
ou seja, que a escola precisa, que o vestibular que vocês vão fazer precisa, que o Enem precisa, o concurso público que um dia vocês vão fazer precisa. Então, essa é a minha intenção, que vocês aprendam a fazer texto, produzir texto dentro de uma estrutura acadêmica. Então, veja aqui, a mensagem é tudo aquilo que o receptor, o emissor, precisa transmitir. Essa seta está horrível, mas imagina que precisa transmitir para o receptor, certo? Então, entre o emissor e o receptor, acontece todo este intervalo, certo? Este circuito de recursos para que a mensagem chegue lá no receptor. Agora veja, se meu objetivo ao me expressar, seja oral, seja escrito, for ser compreendido, então vocês vão levar essa imagem aqui do esquema da comunicação de Jacobson como algo onde só é possível ser incoerente, inexpressível na hora de querer transmitir uma mensagem se qualquer um destes recursos falhar. Por exemplo, eu não tenho como falar para o vento, a menos que eu esteja num momento mítico, né, onde eu esteja falando com além, com os ancestrais, com a natureza, eu posso falar sem um receptor físico. Mas a ideia é que tem que ter um receptor, porque senão não vai ter quem receba a minha mensagem. Pronto, esse não pode falhar. E já pensou, eu não posso ficar olhando para uma pessoa sem ter o que dizer para ela, certo? Então, a mensagem, o texto, eu tenho que ter o que dizer para ela. E aí, eu tenho que ter um conteúdo, certo? Tenho que ter uma situação, um contexto, uma motivação para essa minha conversa, que é o referente. Então, não pode falhar o referente. E aí eu vou falar como? Ou eu falo com som, eu posso assoviar, né? Posso piscar o olho, né? Os meninos aí se paquerando, piscam o olho e já dá uma mensagem inteira, sabe o que está acontecendo. Então, eu posso falar em português, inglês ou qualquer outra língua, e não importa. Eu tenho que ter uma forma de fazer chegar no meu destinatário, eu tenho que ter uma forma de fazer chegar a minha comunicação, certo? O emissor precisa de todos estes recursos para transmitir uma mensagem para o receptor. E o emissor e o receptor, mais estes recursos, formam o esquema da comunicação. Okay? Então, se eu tenho que me comunicar, o meu objetivo é transmitir uma mensagem que seja compreensível. E o fator compreensível se desdobra em diversos outros fatores, como, por exemplo, se for escrever legível, certo? Escrever de acordo com a norma culta. Se for falar com um pouco de expressividade, pelo menos com o mínimo de expressividade para que seja compreensível, certo? Nem sempre eu sou assim também. Então, quando houver qualquer ruído, qualquer interferência em qualquer um destes fatores, destes recursos, elementos da comunicação, aí há um problema, certo? Um problema na comunicação. Então, vamos para o nosso primeiro C. Lembra da fórmula C4? Anote aí no caderno de vocês. Claro, coerente, conciso, coeso, elegante. O primeiro, claro, certo? Como é que eu faço para eu ter clareza? Primeiro, o que é clareza, certo? Então, vamos aqui tomar de partido uma frase aqui de Miguel Unamuno. Escreve claro, certo? Quem concebe ou imagina claro, ok? Então, veja só. O que você fala e o que você escreve, são duas formas de expressão, falar e escrever, tem a ver aliás, representa aquilo que existe na sua organização mental. Você já passou por a experiência de estar conversando com alguém e a pessoa vai te contar uma notícia e ele começa quase pelo final, depois volta para o início e atropela um pouco a ordem das coisas e você diz, epa, para aí. Primeiro, vai com calma, o que foi mesmo que aconteceu, que hora foi, quando foi. Então, isso tem a ver com o fator clareza na hora da produção textual. Então, quando você pensa claro, quando você tem ideia clara daquilo que você quer transmitir, quando você organiza as suas ideias, então você o fará com clareza, certo? Então, a clareza é
um processo dentro da comunicação, um processo de produção de texto, onde você consegue transmitir a sua mensagem com o máximo, certo, de expressividade possível. Então, o ideal máximo de quem de quem escreve é ser compreendido. Então, o máximo de expressividade possível você consegue fazer, transmitir para o seu receptor, se por acaso você estiver conseguindo ser claro. Então, ser compreendido, deixa eu pegar um marcador que é melhor. Marcador. Então, ser compreendido é o objetivo máximo, certo, de quem está produzindo um texto. Pode ser escrito, pode ser o texto oral também. Então, sem dificuldade. Então, quando a pessoa te entende sem dificuldade, quer dizer que você conseguiu ser o mais claro possível. Ok? Então, é útil, entendeu? É interessante no processo comunicativo que você realce, olha só, realce a importância da clareza, para o estilo, certo? Então, veja só, você deve evitar o máximo, certo? Você deve evitar isso aqui, o máximo de orações, perdão. Essa caneta aqui eu não sei usar direito, esse marcador. Evitar o máximo de acúmulo de orações no mesmo período. Você deve evitar que informações que deveriam estar em períodos separados, certo? Estejam no mesmo período. E informação que deveriam estar no único período estejam em períodos separados, certo? Então, assim, os pensamentos, para serem bem expressos, eles precisam ser metodicamente distribuídos. Veja só, quando se diz metodicamente distribuídos, quer dizer que a nossa forma de se expressar, a nossa forma de escrever, segue um ritmo que é acadêmico, que é legal, certo? Quem rege o nosso estilo de escrita acadêmica é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, os seus pensamentos para produzir uma mensagem clara precisam estar de acordo com um método padrão, já consagrado e é legal também, de comunicação. Certo? Depois a gente vai ver mais na frente com detalhe como é que faz essa organização de ideias. Mas assim, uma coisa precisa ter princípio, meio e fim. Então isso é o resumo de uma expressão metódica. Esse aqui eu já comentei para vocês, certo? Os dois maiores defeitos da clareza é quando as informações que deveriam estar num único parágrafo no único período ou parágrafo, acabam estando em períodos diferentes, certo? Parágrafo, período, período. As informações que deveriam estar no mesmo período estão em períodos diferentes. As informações que deveriam estar em períodos diferentes estão no mesmo período. Então, essa bagunça de ideias na hora de se expressar fere a clareza. Então, ser claro é conceber claro, imaginar claro, fazer uma organização metódica daquilo que você quer expressar, e isso vai conceder clareza para o seu texto. Mas vamos avançar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui um erro de período longo, certo? Vocês podem pausar o vídeo agora e fazer a leitura deste texto para você, em seguida, acompanhar a análise, certo? Então, 1, 2, 3, pode pausar. Bem, acredito que vocês fizeram a pausa e fizeram a leitura. Então, veja só. Olha só como foi que esse aluno se expressou neste texto aqui, certo? Então, erro de período longo, certo? E atrapalha a clareza. Tanto o período curto quanto o período longo atrapalha a clareza.
investigar as causas principais que fizeram desabrochar no meu espírito durante os anos tão distantes da infância que não voltam mais e da qual poucos traços guardo na memória, já que tantos anos se escoaram. A vocação para a engenharia é tarefa que, pelas razões expostas, me é praticamente impossível. E ouso acrescentar que, mesmo para um psicólogo acostumado a investigar as profundezas da mente humana, essa pesquisa seria, sobremodo, árdua para não dizer impossível. Caramba, vocês entenderam alguma coisa? Esse cara aqui criou uma sequência de repetição, certo? Ele foi muito tautológico. Investigar as causas principais que fizeram desabrochar no meu espírito, pelo amor de Deus. Durante os anos tão distantes da infância, que não voltam mais. Claro que não vai voltar mais, cara. É da infância. Do qual poucos traços guardo na memória. Sim, é da infância. Tu vai guardar poucos traços na memória, sim. Já que tantos anos se escoaram. Essa é a razão, porque é da infância. Então, tanto que o cara repetiu para dizer uma coisa tão simples. Vamos ver aqui. Vamos tentar resumir o que ele quis dizer aqui. Investigar as causas principais que fizeram desabrochar, certo? Não vamos colocar no meu espírito, vamos colocar aqui a vocação para a engenharia. Isso é tarefa praticamente impossível mesmo para um psicólogo. Só isso daqui é o núcleo do texto. Todo o restante existe um vício linguístico chamado clichê. São informações desnecessárias, certo? Então, investigar as causas principais que fizeram desabrochar, a vocação para a engenharia é tarefa praticamente impossível mesmo para um psicólogo, certo? Se eu colocasse aqui no meu espírito, então eu ia dizer que a vocação para a engenharia desabrochou no meu espírito, certo? No fundo, o que esse cara queria dizer era assim, eu não sei por que eu estou cursando engenharia. Então essa seria a redação concisa e ao mesmo tempo bem expressiva dele. Não precisava desse texto todo. Então esse aqui é um período longo, certo? Vamos continuar aqui. Erro de período curto. Olha só. Pause o vídeo novamente e dê uma leitura nesse texto e tente compreender se vocês conseguem captar qual era a ideia principal do texto, certo? Tentem compreender aí vocês. Vocês pausem agora. Pronto, pausa. Espero que tenha pausado. E feita a leitura, vamos continuar aqui. Olha só, lendo aqui só no começo, a industrialização é um fenômeno característico das sociedades modernas. Tudo bem, até aqui é uma informação bem relevante. Dava para a gente escrever bastante sobre isso. Aí continua, ponto, parou aquilo dali, aí continua não. Ele para aquilo dali, mas vai entrar no outro assunto. Industrialização é criação de indústria. Está entrando num conceito. Nós estamos falando do que é industrialização ou estamos falando de um fenômeno característico da sociedade moderna que faz referência à industrialização? Tudo bem, vamos continuar lendo. As indústrias produzem bens de consumo e bens de produção. Opa, peraí. Esse aluno aqui, na hora de produzir o seu conhecimento, ele, na verdade, fez um amontoado de frases que cada uma delas poderia muito bem ser tema de uma redação. O Brasil está se industrializando, certo? As indústrias produzem bens de consumo. Existe país mais industrializado que o Brasil. Não chegou a lugar nenhum. São um monte de ladrilhos no mesmo espaço, mas sem comunicação, certo? Então, este é um erro de período curto, certo? Porque cada período se encerra com um ponto. O que é um período? É um corpo de texto que começa da letra maiúscula até o ponto, certo? Então, todos esses períodos são curtos aqui, misturado. Nesse parágrafo aqui, deixa eu pegar minha caneta. Neste parágrafo aqui, tem uma sequência de diversos períodos,
certo? Poderia ter 1 ou 2, mas tem diversos períodos aqui. Esse já é um fator que criou uma quebra na clareza do texto. Mas outros fatores a gente vai ver no item concisão, que é a amarra do texto, quando uma ideia, ela, antes de concluir, ela é enaltecida por um conectivo textual que continua aquela ideia, de maneira que fica coesa. A gente vai ver isso mais na frente, certo? Então, este aqui é um erro de período curto. Tanto no erro anterior, que é período longo, onde o cara encheu o texto dele de informações que não eram necessárias, apesar de elas estarem amarradas, mas eram informações que não eram necessárias, acabou se perdendo naquilo que ele queria dizer. Neste aqui ele não chegou a lugar nenhum, não disse nada. Cada informação ela é autossuficiente, de maneira que nenhuma está dependendo da outra, ok? O que é isso que constrói o texto, é uma informação depender da outra até a ideia ser mantida do começo ao fim do texto, ok? Então, vamos agora concluir essa nossa primeira parte aqui, fazendo um resumo sobre a clareza textual. Primeiro, certo? Nós temos aqui qualidades da clareza. O texto, ele precisa ter, deixa eu pegar aqui meu marcador, que é mais chique. O texto precisa ter unidade, certo? O texto precisa ter unidade. O que é isso? Olha, lembra do texto anterior, que era o erro de período curto? Tinha diversas ideias no mesmo texto e elas não estavam conversando entre si. Então, isso não é unidade, certo? Nem no texto anterior tinha uma unidade muito clara, que é o erro de período longo. O cara falou de uma forma tão expansiva que tu não conseguiu perceber qual era a ideia principal do texto. Claro que depois de uma certa leitura você percebe e acaba vendo que ele não precisava ter dito tanto para chegar a um único lugar. Então, o princípio da unidade quer dizer que uma única ideia precisa estar sendo discorrida no texto, do princípio ao fim. Uma única ideia. Não pode ter você está indo num caminho e depois se desviar e para outro. Isso é muito perigoso em produção de texto. Você está produzindo um texto com uma ideia e aí começa a ir para ali. Eu li muitas redações. No ano passado eu li quase 400 redações por mês entre o Nicolaudino do Remance de Grajaú. E aí muitos meninos cometiam esse erro. Estava aqui o tema e ele ia lá para Jerusalém, mas não chegava aqui no final, na conclusão do texto. Então tem que ter uma única ideia no texto, certo? A coerência, inclusive, a gente já viu o que é coerência. Coerência e clareza, elas são muito ligadas, certo? Então, ser coerente é você dizer algo que não se contradiz, certo? Isso não acontecia no texto anterior aqui, que a gente viu do período curto. Você precisa dizer coisas que se conectam, não coisas que se chocam. A gente vai já ver no item separado aqui de coerência. Mas a coerência fica também entre uma das qualidades da clareza, certo? A ênfase é aquele efeito que existe dentro do seu texto, utilizando recursos textuais mesmo, como algumas palavras, algumas expressões, certo? Uma tonicidade dentro do seu texto, uma elegância, que a gente vai ver elegância também. Então, a ênfase é quando você, dentro do seu texto, a ideia principal, ela aparece com facilidade para o leitor. Quem está lendo acaba percebendo que o produtor do texto chamou a atenção para aquela coisa. Okay? Ele está produzindo o texto e chamou a atenção, amarrou a atenção do leitor, vamos tratar desse assunto aqui. Primeiro disso, depois daquilo, faz um jogo de comparações, de argumentação para chegar naquele núcleo. Então, isso é a ênfase. É quando você, nas suas ideias defendendo, deixa transparecer qual é o seu ponto de vista. Então, você tem relevância na sua produção de texto. Então, isso também é uma qualidade da clareza. O que é que não pode ter? Lembra do texto do período longo? Clichê é uma informação desnecessária. É aquilo que não precisa estar no texto. De maneira que, se tirar, não vai causar nenhum prejuízo. Lembra que quando nós estávamos
lendo o texto do período, quando vocês leram, né, o texto do período longo, vocês perceberam que tinha condição da gente pegar ali uns 4, 5 expressões, como eu marquei para vocês, juntá-las e elas formariam a ideia principal do texto. Fora isso, a gente acabou chegando à conclusão que a ideia principal do texto era que o cara queria dizer: eu não sei por que eu cursei engenharia, num texto longo ele só queria dizer isso. Então o clichê é toda informação desnecessária, de maneira que a sua exclusão não gera nenhum prejuízo ao texto, certo? Informação desnecessária. O contrário é a aglutinação, quando você quebra o seu texto todinho. Olha, o texto do período curto é um exemplo de aglutinação, ok? Você pega um texto, ele está todo quebrantado, ele não chega a lugar nenhum, e as ideias não se conectam, elas não se conversam, de maneira que percebe-se que o texto foi espedaçado, certo? Então, isso é muito comum acontecer quando o produtor do texto, geralmente produtores inexperientes, mas não significa que outros produtores e até jornalistas não consigam cometer este erro. Quando o produtor do texto esquece-se de conectar as ideias. Então, isso é ideia aglutinada, são ideias quebradas, certo? Então, fere o princípio aqui da unidade, certo? Fere aqui o princípio da unidade. Esse asterisco aqui saiu horrível. Fere aqui o princípio da unidade. Então, unidade é o contrário de aglutinação. Aglutinar é todo quebrado, unidade é uno. Tem que ter uma mesma ideia, ter princípio de unicidade. Ou então, o texto tem defeito, é aglutinado, certo? Então, nós temos que primar por ter um texto com unidade. Bem, nós já estamos aí a meia hora da nossa aula. Vamos fazer assim, vamos fazer uma pausa neste bloco, e no próximo bloco eu tento falar dos próximos 6, certo? Então, até o próximo bloco, certo?